não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! A leitura é essencialmente um trabalho de imaginação. É um trabalho de imaginação, portanto, no qual a parte ativa é o leitor e não o autor. O autor dá somente a pauta. O uso da palavra pauta é perfeitamente adequado, porque é exatamente o que acontece quando você toca uma música no piano. Quer dizer, quem vai tocar é você, a iniciativa é totalmente sua, mas não é uma iniciativa livre, você se deixa conduzir por uma pauta prévia. Então, este acordo entre a iniciativa própria e a docilidade à mão que o está conduzindo, esse é todo o segredo da coisa. Quer dizer, você vai fazer um intenso trabalho de imaginação, mas não deixando que a imaginação voe por conta própria e se substitua ao texto, mas ao contrário, você continuando, né, seguindo as indicações dadas pelo autor e retornando ao texto após cada breve voo de imaginação com que você o completa. Isso significa que às vezes certas palavras você vai ter que fazer um certo giro de imaginação para preenchê-la de significado. Em geral, nas obras de ficção, esse trabalho não é tão difícil, porque as obras de ficção são feitas com referências a objetos do mundo físico em geral, ou a experiências psíquicas, sentimentos, emoções, reações imediatamente reconhecíveis. Mas quando você lê um livro de filosofia, a coisa já não é bem assim. Os livros de filosofia vão usar, então, conceitos abstratos. Abstratos quer dizer abstraído, quer dizer retirados, puxados de alguma coisa. E isso é que é o ponto-chave da coisa. Tudo que é abstrato foi abstraído de alguma coisa. Então, abstraído de onde? Quer dizer, a que experiências concretas aquilo se refere? Todo conceito abstrato que você consiga definir, você em geral acredita que está compreendendo o conceito, mas se você não é capaz de recompor imaginativamente a experiência da qual aquele conceito foi abstraído, você realmente não o entendeu. Então, isso quer dizer que às vezes a leitura de um livro de filosofia requer mais esforço de imaginação do que a leitura de um livro de ficção ou de uma peça de teatro. Então, vamos dizer, esta eu acredito que talvez seja a maior deficiência que eu encontrei no ensino de filosofia em toda parte. Quer dizer, tanto o professor quanto os alunos, eles se situam num certo nível de abstração e não baixam daí para, né, as realidades concretas. Resultado, os conceitos abstratos, eles, como você não tem a raiz concreta, fática de onde eles saíram, eles próprios parecem adquirir a consistência de fatos e de coisas do mundo real. Então você está lidando com fantasmagorias. Por exemplo, você está lendo lá no Kant e você topa com a palavra transcendental. Muito bem, você lê a definição do que é o transcendental e você acredita que conheceu. Agora, você já observou algum aspecto transcendental na sua própria mente? O transcendental define-se como aquilo que é anterior à experiência, né, que de certo modo determina o quadro da experiência, mas que só aparece para nós no curso da experiência.
Alguém aqui já observou isso em si mesmo alguma vez? Então ninguém nem sabe o que é transcendental. Transcendental é algo que é anterior à experiência e que, de certo modo, molda o quadro da experiência possível, mas que só aparece para nós no curso da experiência, da própria experiência. Então, todo estudante de filosofia sabe o que é isso. Agora, se você pedir, né, me dá um exemplo de transcendental, né, que você tenha observado em você mesmo, ninguém tem. Então, ninguém sabe o que é o transcendental. Você tem apenas uma, vamos dizer, uma definição nominal. Mas quando Kant falava no transcendental, ele não estava criando um conceito convencional, cujo conteúdo consistisse apenas de palavras. Ele estava se referindo a um fenômeno que para ele existia efetivamente, algo que existia na realidade da nossa experiência. Sim, você pode. Esse é um exemplo possível. Mas você diz que tal coisa foi causa da outra, né? Mas de onde você tirou essa noção de causa? Certamente não foi da própria experiência, né? Então é algo que você sabia antes de qualquer experiência e que molda a possibilidade de você ter uma experiência. Também a própria noção de identidade. Tem identidade e semelhança, por exemplo. Você é capaz de reconhecer semelhanças. Se não fosse, não seria capaz de pensar. Mas todas essas capacidades, elas já estavam em você, sempre estiveram. Elas são a condição para que você tenha experiência. Não é possível que você tenha que aprender tudo isso da própria experiência. Não é isso? Então, a noção de, vamos dizer, de antes e depois. Não é possível que você tenha tirado isso aí, obtido isso aí por abstração da própria experiência. Porque para você ter uma experiência, você já precisa ter algum modo de perceber a anterioridade e posterioridade. Senão você não seria capaz de acompanhar uma sequência de acontecimentos. Mas o bebê que no versinho ele vê a mãe dele pegar a mamadeira e trazer e botar a mamadeira na boca dele. Tem uma anterioridade, uma posterioridade. Ele é capaz de acompanhar essa sequência. Portanto, ele de algum modo ele tem essa capacidade de perceber o anterior, o posterior e de relacioná-los. Imagina se para ele chegar a essa noção ele precisasse obtê-la da própria experiência, ou seja, experiência repetida. Eu digo, mas como que vai ter experiência se ele não é capaz sequer de perceber que tem uma coisa antes e outra depois? Então, por experiência, ele jamais poderia aprender isso. Então, isso quer dizer que a capacidade de perceber o anterior, o posterior e suas relações é uma condição prévia da experiência, embora ela só apareça para você na própria experiência. Você não é capaz de perceber isto. Vamos dizer, como é que eu vou perceber a minha capacidade de perceber anterioridade e posterioridade? Eu não posso percebê-la em si mesmo. Eu só posso percebê-la quando ela se manifesta na própria experiência. Mas você entende que ela não saiu da experiência. E que ela é uma condição prévia, por assim dizer. Então, tem um monte de gente que leu a Crítica da Razão Pura e nunca fez essa pergunta para si mesmo. Toda a Crítica da Razão Pura é uma análise desses desses transcendentais. Está entendendo? E assim, milhares de conceitos filosóficos. Se você pegar todo um dicionário de filosofia, aliás, eu sugiro que você faça isso.
um dia na sua vida. Você pega um dicionário de filosofia não muito grande, né, e lê ali a definição de cada palavra e tente imaginar aquilo concretamente, da onde aquilo saiu na experiência. Estão entendendo? Então isso quer dizer que o trabalho de imaginação requerido por uma obra filosófica, ele é mais intenso. Por quê? Porque você só tem os conceitos abstratos, a não ser que o filósofo seja gentil o suficiente, né, para dar exemplos concretos e facilitar para você o trabalho de abstração, mas não é obrigação dele fazer isso. Ele pode ser, alguns filósofos são escritores excelentes e têm uma capacidade de expressão plástica extraordinária, como Henri Bergson ou José Ortega y Gasset, mas nem todos têm isso e não faz parte do serviço deles, eles não estão aí para explicar tudo desde o começo. Um filósofo, em princípio, ele está falando para outros filósofos, para estudantes de filosofia, tá certo? E a não ser que você pegue também livros de filosofia que foram escritos para estudantes mais elementares. Todos os livros de Alain, por exemplo, Émile Chartier, ele é professor de estudos de escola secundária. Então, aí você tem uma certa ajudinha. Então, vamos dizer, esse tipo de exercícios, né, o começo do ensino da filosofia deveria consistir em uma série de exercícios desse tipo. Muitas vezes, nas aulas, é isso que eu estou fazendo. Eu pego ideias gerais e vou puxando casos da experiência concreta que os exemplificam, que os manifestam. E depois eu volto a raciocinar em função daquele conceito abstrato. Mas eu nunca vi, na verdade, nunca vi ninguém que compreendesse assim os livros de filosofia. Ao contrário, você tem a impressão que o sujeito adquirir o vocabulário técnico da filosofia e saber manejá-lo de algum modo é a própria formação filosófica. Mas o serviço é o contrário, você não tem que manejar, você tem que desmontá-lo para saber a que ele se refere. Você tem que buscar a raiz dele na experiência. Isso quer dizer que ler um livro de filosofia pode ser um trabalho muito longo, se o livro for muito abstrato, né? Se você pegar ali no meu próprio site, você tem a transcrição de um curso. A transcrição está muito mal feita, mas é o que tem. Um curso que eu dei sobre o começo da introdução do Edmund Husserl às investigações filosóficas, as investigações lógicas, né? Que é um livro escrito em altíssimo nível de abstração, onde você não tem um exemplo concreto de nada, você não tem uma palavra concreta ali, só palavra abstrata. Então, o curso se prolongou por 8 meses, para ler aqui umas 40 páginas, né? Mas as 40 páginas foram aprendidas e as pessoas que assistiram o curso hoje já sabem do que Edmund Husserl estava falando. Então, você pegar os professores de filosofia e os espremer para que eles expliquem isso aí, eles não, em geral não conseguem. Porque também você não tem a ideia de que uma obra de filosofia é, no fim das contas, um tipo específico de obra literária. Isso. Quer dizer, ele tem os seus problemas de expressão peculiares, os seus problemas de construção do texto, como qualquer outro livro. E como, em geral, os neguinhos não têm formação literária, eles adquirem a formação filosófica. Eles se acostumam com a linguagem filosófica como se fosse a única existente. Principalmente se você começa se você começa a estudar filosofia analítica, por exemplo,
ela concede uma boa parte do seu tempo à análise da linguagem, mas é uma análise que visa a precisão dos conceitos, né? Então é um trabalho oposto ao que eu estou dizendo aqui. Eu não estou dizendo você criar conceitos mais elaborados e mais precisos, tá certo? Eu estou falando de você dissolver os conceitos na sua raiz de experiência, onde evidentemente esses conceitos às vezes se tornam mais confusos do que eram, mas porém mais próximos da realidade. A coisa mais fácil é você construir um conceito preciso quando você está inventando aquilo de que você fala. Por exemplo, no seu livro sobre Spinoza, Alain dá um exemplo de como se faz isso aí. Ele diz: eu quero dar o conceito do círculo, e então eu vou construir esse conceito. Quer dizer, em vez de abstrair, pegar formas circulares que eu observei e tentar abstrair delas suas características comuns, eu vou fazer o contrário, vou construir o conceito. Então, como é que eu faço? Eu pego um segmento de reta, ponho na vertical, marco um ponto, e com o compasso traço um semicírculo, em seguida imagino esse semicírculo virando. Pronto, eu tenho uma esfera. Construí a esfera. Esse conceito é altamente preciso, ele não falha. Não é isso? Só que é uma coisa que só existe na nossa mente. Então, quando você está lidando com conceitos construídos, você pode chegar a altíssimo nível de precisão. Mas qual é a raiz disso na experiência real? Se você pega, por exemplo, os conceitos da geometria, os conceitos de geometria elementar, são todos conceitos construídos, né? Esse conceito de ponto, reta, plano. Então, por isso é que consegue ficar tão claro. Tão claro porque ele não tem o confronto com a complexidade do real. É uma construção da nossa mente. Mas então, eu acho até engraçado que a filosofia analítica se chama analítica, porque ela não é tão analítica, ela é mais construtivista. Depois você pegar toda a lógica simbólica, o que é a lógica simbólica? É uma construção. Quer dizer, quanto mais construtivista uma mente, mais claro é o pensamento dela. Tá certo? Porém, tem menos raiz na experiência real. Isso quer dizer que você começar a treinar estudantes, né, num pensamento construtivista, você vai dar para eles a ilusão de um domínio intelectual da coisa, que eles de fato vão dominar essas formas, esses esquemas, tal, mas não tem nada a ver com a realidade. Na hora que você der uma situação real para ninguém analisar, não sabe nem por onde começar. Então, é o que eu estava dizendo na aula outro dia, existe sempre na nossa mente essa tensão entre o impulso construtivo, que quer formar um esquema, quer adquirir uma forma que você domina intelectualmente, e o impulso de se abrir à experiência. Nós estamos sempre nessa tensão. Então, do mesmo modo, quando você lê um texto qualquer, mesmo que seja um poema, por exemplo, o poema tem uma forma, evidentemente, ele é um todo acabado. É isso? Mas esse todo acabado, ele se refere, vamos dizer, a percepções, a emoções, a experiências que não são todos acabados, que estão em aberto. Então isso quer dizer que um mesmo poema lido por 1000 pessoas, ele pode suscitar emoções enormemente diferentes, né, que estarão unidas, estarão coeridas umas às outras, apenas pela forma do poema. Quer dizer, uma forma que será preenchida com inumeráveis conteúdos diferentes, e foi feito para isso mesmo. Mas quando a Suzanne Langer diz que um símbolo é a matriz de intelecções, bom, o símbolo permanece o mesmo, ele tem uma forma, né? Mas as intelecções são inumeráveis. E existe entre elas um fio de analogia, uma coisa se parece com a outra apenas. Então, o segredo no aprendizado da filosofia é exatamente você nunca abandonar essa tensão entre esses dois polos, nunca você se entregar a um completamente e nem ao outro.
E por um lado, é claro, por exemplo, nós queremos criar uma opinião, e portanto a opinião tem que se expressar numa sentença, não é isso? E a sentença vai ser um todo fechado, não é isso? Mas as coisas, as experiências, os elementos reais de onde você tirou isso, não estão encerrados nessa sentença, eles têm outros aspectos também. Dá para entender? Então isso quer dizer que o que quer que você conclua sobre o que quer que seja, admite sempre uma continuação. Continuação que deve ser feita através, vamos dizer, do jogo de oposições, da dialética. Daí a absoluta necessidade de você, para cada livro que você está lendo, você se deixar conduzir pelo autor, mas depois você lê outro livro que vai te conduzir para outro lugar. Está entendendo? E esse deixar-se conduzir, como eu digo, não é totalmente passivo, assim como a execução de uma música para piano não é passiva. O pianista vai ter que ele mesmo tocar. A partitura não vai se tocar por si mesma. Não é isso? Então, bom, eu queria, no restante dessa aula, começar aqui um comentário desse texto que eu dei para vocês e que nós vamos colocar no site do seminário para quem está assistindo online. Nós vamos colocar hoje à noite. Mas eu vou ler, o texto está em espanhol, eu vou ler traduzindo, de modo que quem está assistindo online terá primeiro um acesso puramente auditivo, mas hoje à noite eles terão o texto na mão, como vocês que estão presentes estão tendo agora. O texto é retirado do livro De la Cultura e sus Artífices, do psiquiatra e escritor peruano Honório Delgado. Quer dizer, só pela leitura deste ensaio ou deste livro, se vocês o encontrarem, vocês terão a ideia, vamos dizer, da altitude do debate intelectual na América Latina, digamos uns 50, 60 anos atrás, né? Que hoje você não encontra de maneira alguma. Então, o primeiro capítulo chama-se, é uma coletânea de ensaios, né? O primeiro chama-se Leitura e Cultura. Eu vou ler aqui, não exatamente porque esta abordagem da leitura que ele faz aqui seja exatamente a minha, mas porque isso nos dará oportunidade para outros desenvolvimentos, né? Então ele começa assim: a leitura é a ocupação característica do homem moderno. Talvez nenhuma outra o distingue melhor do representante de épocas anteriores. A incorporação da técnica nas diversas atividades humanas é um fato peculiar de maior magnitude e resulta óbvio que o progresso das aplicações da ciência plasma, molda o perfil da nossa vida. A técnica, no entanto, não é uma atividade determinada, senão para certas classes de pessoas. Em contrapartida, todo sujeito que encarna propriamente o espírito do nosso tempo pratica a leitura, sem a qual, no mais, não poderia conceber-se a tecnologia moderna. Assim, pela mesma razão que para designar a nossa espécie se prefere a qualificação de Homo sapiens à de Homo faber, quer dizer, o homem que sabe, o homem que faz, ao homem propriamente representativo da civilização atual seria mais próprio chamar Homo legens do que Homo technicus. Claro, só alguns são exemplares da espécie Homo technicus, aqueles que trabalham com isso, mas todos são de algum modo Homo legens. Então, este parágrafo aqui, ele já nos coloca uma coisa que eu mencionei anteriormente. Em outras épocas não se lia tanto quanto agora, lia-se muito menos. A maior parte do conhecimento chegava pelo ouvido e não pela leitura. No próprio tempo de Platão e Aristóteles, ou de Cícero, né, o lançamento de um livro consistia em ler algo, era como fazer um discurso. Não é isso? E isso quer dizer que o leitor, o estudante de outras épocas, ele tinha que ter um esforço de memória enormemente maior do que hoje.
Esse já é um pequeno problema que nós temos. Eu conheci um antropólogo que ele estava numa tribo de índios fazendo entrevistas, né, e toda hora ele lia com a caderninho e perguntava coisa para os índios, né? E daí uma hora o índio falou assim para ele: eu nunca vi ninguém anotar tanto quanto você e esquecer tanto quanto você. Então, quer dizer, o simples fato de anotar é uma permissão para você esquecer. Né? Você vê os oradores antigamente do tempo dos gregos e romanos, eles decoravam os seus discursos, eles escreviam e decoravam, às vezes, discursos de 5, 6 horas. Então tiveram que desenvolver uma técnica mnemônica absolutamente fantástica. Né? Sobre esta técnica, a Frances Yates escreveu um livro chamado Arte da Memória, que ela conta como se desenvolveu essa técnica desde a Antiguidade até a Renascença. Né? E ainda no tempo da Renascença, embora já existisse a imprensa, ainda era uma coisa incipiente, os livros eram caríssimos, de difícil acesso, e a arte da memória ainda era importante. Né? Qual é a profissão de Giordano Bruno? Giordano Bruno é um professor de arte da memória, ele ia, né, de cidade em cidade ensinando aquilo. Né? E a coisa era toda baseada num conceito retórico, que é o conceito do lugar comum. O que é um lugar comum? É uma fonte de argumentos, é uma fonte de ideias, onde uma ideia puxa outra, que puxa outra, que puxa outra, que puxa outra. Então eles geralmente imaginavam um modelo espacial que podia ser, por exemplo, a planta de uma praça, ou de um teatro, ou de um edifício qualquer, e colocavam idealmente ali os vários tipos de argumentos. Né? E esses argumentos eram evidentemente lugares comuns, quer dizer, no sentido atual da palavra lugar comum, quer dizer, frases de domínio público, tá certo? Que estão subentendidas em argumentos que nós usamos. Por exemplo, onde tem fumaça tem fogo. É um tipo de argumento, onde você, de um indício, você conclui uma presença. É assim? Ou então, dize-me com que andas e eu te direi quem és. Você quer queimar a reputação de um político, você diz se ele é amigo do fulano, que é um gangster, do outro que é um traficante, etc, etc. Então, os argumentos, os tipos de argumentos, os tipos básicos de argumentos estão classificados e eram guardados na memória através desse artifício, de uma espécie de mapa, né? uma projeção gráfica, um diagrama dos tipos de argumentos. E isso era ensinado de modo que esperava-se que um orador conseguisse memorizar um discurso de 5 ou 6 horas. Isso é quase impossível hoje. Né? Então isso quer dizer que tudo aquilo que nos traz, vamos dizer, um chamado progresso do conhecimento, também traz junto um progresso da ignorância. Você aprende uma coisa à custa de esquecer outra, né? Esperando que as coisas que você esqueceu não sejam tão relevantes para a situação atual quanto as coisas que você consegue memorizar. Mas nós não temos essa garantia. Não é isso? Se nós formos escavar, vamos dizer, todas as ideias importantes, descobertas importantes que foram perdidas e que às vezes são recuperadas depois de 2000 anos, você vai ver que é uma grandeza. O próprio Neureus da teoria dos 4 discursos, falei, eu não descobri nada, estava tudo em Aristóteles. Só que para os alunos de Aristóteles, aquilo deveria estar óbvio. Não é isso? Só que se perdeu. Então, quando eu li, por exemplo, as obras do filósofo tunisino Ibn Khaldun, ele escreveu uma imensa história do mundo, da qual ele escreveu uma introdução. A introdução são 3 volumes de 700 páginas. Nunca ninguém traduziu a obra inteira, só a introdução, o que chamamos prolegômenos. E eu fiquei absolutamente espantado de ver como esse sujeito, 700 anos atrás, ele conseguia articular todos os fatores que estão presentes no acontecer histórico.
fatores espirituais, econômicos, sociais, linguísticos, etc. Eu falei, mas meu Deus, tudo que a ciência social moderna estava procurando, esse camarada já tinha. Só que eles só voltaram a pensar nisso no século XX. Então, se você pega, ao contrário, os cientistas sociais do século XIX, por exemplo, todos eles têm a sua atenção chamada por um determinado fator e articula tudo em torno daquilo. Isso, então, só aos poucos que foi que a acumulação dessas várias teorias sugeriu a necessidade de articular de novo. Isso, então, eu vejo uma articulação semelhante, a capacidade de articulação semelhante, por exemplo, no livro do Ernest Kantorowicz, da biografia de Frederico II, von Stauffen, né? Ele faz isso de novo, só que é um livro escrito nos anos 40 do século XX, muitos séculos depois de Ibn Khaldun. Então era uma técnica que um sujeito lá na Tunísia já tinha e que se perde e que outro consegue recuperar muito tempo depois. Então, por isso que a história do conhecimento tem que ser também a história da ignorância, daquilo que foi perdido. Então, vamos dizer, com o advento dos computadores, a coisa se torna, por um lado, você tem a capacidade de acumular dados, uma quantidade muito maior do que no tempo que tudo era anotado no papel, mas provavelmente você vai esquecer com mais facilidade. Eu observo isso em mim mesmo. Tem coisas que eu descobri pesquisando na internet e que eu deveria saber, mas daqui a pouco eu não sei mais. Eu tenho que voltar lá. Felizmente é fácil voltar. Quer dizer que todo instrumento que te ajuda a fazer alguma coisa tira de você uma habilidade anterior com a qual você se virava sem esse instrumento. Não é isso? Então, por exemplo, quando os americanos aqui foram ocupando o oeste, eles notavam que o índio era capaz de andar dias e dias e dias e dias sem parar. Por quê? Os índios não tinham cavalo, né? Foram os brancos que trouxeram os cavalos. Daí garanto para vocês que a capacidade de andar do índio foi diminuindo, diminuindo, diminuindo. Se você pegar hoje o índio, ele anda 2 quilômetros, ele está cansado. Então, isso quer dizer que a leitura tem lá os seus problemas. Não é isso? E você ganharia muito se, em vez de confiar muito na leitura, você também puxasse pela memória. Por isso que naquela famosa prece do estudante, Santo Tomás de Aquino pede a Deus a capacidade de se concentrar para entender e a capacidade de reter. Daí um conselho que eu dou para você: nunca leia nada que você não pretenda guardar na memória para sempre. E se é para esquecer daqui a pouco, para que ler? Não é assim? Então isso quer dizer, evidentemente, ler menos, né? E ler somente coisas que lhe pareçam ser suficientemente valiosas para ser guardadas na memória. Eu tenho coisas que eu li 40, 50 anos atrás, então, claríssimas. Tem coisas que eu li a semana passada e já esqueci. Sobretudo notícias de jornal. E esse é um dos meus maiores problemas, porque comentário jornalístico, você cita notícias, mas que você não lembra mais onde você leu. Toda semana acontece isso. A pessoa, cadê a fonte? Cadê a fonte? Eu já me perdi, você vai procurar você mesmo, entendeu? Mas coisas que são verdadeiramente valiosas, vamos dizer, elas se incorporam em você como certos trajetos de imaginação que você pode repetir e repetir e repetir cada vez, variando mais e enriquecendo mais. Certas imagens literárias que vão lhe ocorrer milhões de vezes para lançar luz sobre alguma situação vivida. Então você tem um repertório dessas imagens, né? Isso faz parte da criação da sua personalidade. Isso, evidentemente, é mais importante do que qualquer, aspas, técnica de leitura. Não que eu despreze as técnicas de leitura, mas
as técnicas são apenas o como, e o como se baseia num porquê ou num para quê. Quer dizer, tudo depende da motivação com que você está lendo. Se a motivação é realmente guardar isso para sempre, dizer, não, isso aqui é vitalmente importante para mim. Então eu incorporo aquilo no meu modo de ser. Certos parágrafos que você lê que você não vai esquecer nunca mais, como ontem eu mencionei o negócio do Aristóteles, de Deus como noesis, noésios, consciência da consciência. É uma coisa que impacta em você e nunca mais você esquece. Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.